Programa Med Saúde, um oferecimento de Embrafarma, inovação e tecnologia para o mercado magistral. Arte Farma, tecnologia em manipulação. Medical Camp, equipamentos e produtos médico-hospitalares. Neomex, o paciente em primeiro lugar. MHV Cardio, cuidando bem do seu coração. Olá, estamos aqui para o segundo programa sobre os desafios da captação de órgãos no Brasil com nosso querido amigo Ronaldo Honorato Barros dos Santos, membro do Conselho Diretor da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos e também membro do Grupo de Transplante Cardíaco do Instituto do Coração da Universidade de São Paulo. Ronaldo, mais uma vez, obrigado pela tua presença. Vamos iniciar um bate-bola aqui bacana, que tem muita coisa para conversar, né? Muito obrigado, Volpe, pela oportunidade. Vamos lá, vamos conversar. Vamos conversar. Agora, claro, veja, então eu aqui, eu e Ronaldo, dois cirurgiões cardíacos, nós vamos puxar a brasa para nossa sardinha, né, Ronaldo? A gente já falou um pouco do transplante de forma geral. Antes de entrarmos especificamente no coração, eu quero tocar num outro ponto muito importante para você que está em casa, e aqui nós temos um dos maiores captadores do Brasil, em relação ao fato de que, ao doar órgãos, não haverá mutilação do cadáver. Isso é muito importante. Ronaldo, vamos explicar um pouquinho para o pessoal que está em casa que toda retirada de órgãos ela é feita sem mutilar o cadáver. Isto é muito importante para que não fique aquilo, olha, eu vou doar, ele vai chegar todo machucado. Não, isso não acontece. Ronaldo, vamos reforçar isso. Isso, como eu já disse, é orientado e balizado pela lei dos transplantes. É obrigatório a recomposição de forma digna, de forma honrosa e de forma respeitosa àquela pessoa que, Volpe, ela possibilitou que outras 7 pessoas, sem dúvida, se salvassem. Então nós, médicos transplantadores, especialmente os captadores, temos um respeito profundo por aquela pessoa que, em primeiro lugar, ela perdeu aquela vida. Inafortunadamente, essa pessoa perdeu, ela teve um evento adverso, ela foi vítima de um acidente, ela foi vítima de alguma coisa que ceifou-lhe a vida. Então, o respeito àquela pessoa é máximo, mais ainda por tudo aquilo que ela deixa de legado. Então, quando a gente capta um órgão, quando a gente recicla a vida através da captação de um órgão que antes batia num peito, um coração que estava num peito, e agora ele dá vida a uma outra pessoa, não há nada mais soberbo, não há nada mais bacana para uma pessoa, não há nada mais tocante do que esta reciclagem da vida. Então, a equipe que faz isso e todas as equipes no Brasil são imbuídas deste caráter. A gente procura preservar o doador, mesmo quando se fazem transplantes de córneas. Existem técnicas, Volpe. A gente respeita rigorosamente a técnica. Somos médicos, somos cirurgiões, lutamos pela vida e dignidade das pessoas. Claro, sem dúvida. Sem dúvida. Isso é muito importante. E antes de entrar propriamente na parte cardiológica dos transplantes, eu quis tocar nesse assunto porque precisa ficar muito claro para você que está em casa que doar órgãos em momento nenhum vai mutilar o seu familiar. E eu pergunto para você, Ronaldo, quando é que o transplante cardíaco está indicado? Volpe, o transplante cardíaco hoje, há muito tempo, de fato, o primeiro transplante foi feito no mundo em 1967, 3 de dezembro de 1967, na África do Sul, por Christian Barnard. Eu vou fazer só um parênteses. O Ronaldo, que é meu amigo, conheceu a perfusionista, pessoalmente a perfusionista que fez a perfusão do primeiro transplante cardíaco do mundo. Isso, Ronaldo, eu tenho que falar que eu tenho uma inveja sua, porque você conseguiu conversar com ela. Desculpa te interromper, mas eu não consegui me conter aqui. Mas vamos lá. Vamos lá. Eu estava lá no dia da comemoração do 50º do primeiro transplante na África do Sul. Eu tive a oportunidade de estar presente no hospital. Honra, né? Isso é uma honra. E nada é à toa, né, Volpe? Aquilo tudo, eu vi a sala de cirurgia, eu frequentei aquela sala lá onde se fizeram as comemorações. Mas isso só aumenta a nossa responsabilidade, claro, para com os telespectadores, né? Mostrando que este processo é um processo sério. Sim. Então, quando a gente fala a respeito do transplante,
a gente tem uma equipe muito adequada. Nossa equipe é composta por clínicos, nossa equipe é composta por cirurgiões e por toda uma equipe multiprofissional. O transplante cardíaco é uma forma de tratamento segura e eficaz. Os transplantes nos Estados Unidos e na Europa, em países onde há um recurso econômico mais disponível, chegam a atingir a sobrevida de 92% no primeiro ano após o transplante. Bastante. É um número muito expressivo, Volpe, especialmente se você pensar que o portador da insuficiência cardíaca grave, avançada, ele falece cerca de 40% ao ano. Então, a pessoa diagnosticada com uma insuficiência cardíaca muito grave nem consegue, às vezes, sair do hospital. O nosso hospital transplanta 88% dos pacientes em critério de prioridade. Então, veja, isso é um impacto muito expressivo. Muito expressivo. Então, quando você assume que esta é uma terapêutica, ela é uma terapêutica que, além de salvar a vida da pessoa, ela traz a pessoa para um patamar de sobrevivência muito adequado. Estou falando de 92% nos países mais desenvolvidos. O Brasil tem uma sobrevivência em torno de 85%, alguns centros chegam a 88% de sobrevivência. Excelente. É um resultado muito bom, é um resultado superponível aos centros de maior pujança no mundo, inclusive, entendeu? E o transplante ele passa a ser indicado quando você, como cirurgião cardiovascular você trata muitos corações, mas às vezes a gente precisa fazer uma cirurgia, às vezes fazer outra cirurgia, uma reoperação, às vezes fazer uma terceira cirurgia. Só que chega uma hora que não há substrato mais para ser tratado. E Sim. Nesta situação, só há uma alternativa, que se chama o transplante, onde nós removemos um órgão muito doente ou com poucas possibilidades de tratamento por um órgão novo. Recentemente, o Instituto do Coração, para ser mais exato, há alguns dias, fez um tratamento de uma criança, Volpe, onde o transplante foi a 4ª cirurgia que a criança foi submetida. Sem dúvida. Imagina a gravidade. A criança muito pequena já foi operada uma vez, depois ela cresceu, foi submetida a uma nova cirurgia, depois ela ganhou mais peso, se equilibrou, sobreviveu mais um período, foi submetida a uma terceira cirurgia. É uma criança que eu estou falando. Se não houvesse o transplante, essa criança terminaria ali seu ciclo de vida. Sem dúvida. Mas com o transplante, nós pudemos oferecer uma nova etapa, um novo processo para que esta criança se torne um adulto, para que essa criança viva por muitos e muitos anos. Eu vou aproveitar a experiência do Ronaldo, que é muito grande, e me fala um pouquinho do transplante. Nisso, nós temos um conhecimento muito grande, vocês do INCOR têm um conhecimento enorme sobre o transplante no chagásico. Dá um panorama para a gente. O chagásico é uma doença que a gente tem muito aqui no Brasil, né? Não Infelizmente ainda temos, né? Porque decorre de uma situação financeira desafortunada. Social e tudo mais. Exatamente. A casa onde não tem o reboco adequado, onde o barbeiro se instala e ele infesta a pessoa e que manifesta essa doença, a doença de Chagas. Não existe isso fora do Brasil, mas ela é causada por um parasita. Então é um paradoxo. Puxa, você vai substituir um coração por um novo, sabendo que já existe um parasita no corpo? Sim, sem problema. Ao longo de muitos anos, já são quase 30 anos, se não mais, a gente aprendeu, aperfeiçoou de tal sorte que hoje o Brasil, o Instituto do Coração, é um dos principais centros de tratamento cardíaco, de transplante cardíaco em portadores de doença de Chagas. Então a gente consegue fazer a substituição por um coração novo, a gente conhece como tratar esse parasita, como aniquilar esse parasita. A gente não consegue eliminá-lo totalmente do sangue, mas ele fica lá hibernado e a gente consegue tratá-lo. E o melhor de tudo, Volpe, esses pacientes são os pacientes que evoluem muito bem.
que tem inclusive uma sobrevida muito boa em comparação com os outros grupos clássicos de indicação para transplante cardíaco, entendeu? Muito bem. Eu vou fazer uma pergunta que o nosso querido Ronaldo vai responder no segundo bloco desse programa. Quais são as principais complicações do transplante? Não sai daí. É pai bola, a gente já volta. Estamos de volta com o Ronaldo Honorato, falando para a gente sobre os desafios da captação de órgãos no Brasil para o segundo bloco do programa. E eu havia perguntado para você, Ronaldo, quais as principais complicações do transplante? Volpe, a principal complicação que nós temos no transplante está relacionado ao enxerto, ou seja, ao coração doado. Os registros internacionais mostram que 3 são as principais causas de óbito no período de 30 dias, que compreende o período cirúrgico. Então, diferentemente do que era no passado, a rejeição era a principal complicação. Sim. Os primeiros transplantados do mundo, que foi o Louis Mankansky, lá na África do Sul em 67, e o João Boiadeiro aqui no Brasil, viveram 18, 20 dias e morreram de pneumonia, em função da radioterapização que eles eram submetidos. Não havia imunossupressor como tinha hoje. Então ele era bombardeado e as células de defesa eram aniquiladas para não haver a rejeição. Hoje nós aprendemos que a rejeição ela é uma das causas menos importantes no primeiro processo do transplante, de tal sorte que responde a 8%. A causa mais expressiva hoje, que responde por 40% das complicações no pós-transplante, é relacionada justamente à doação, à manutenção do doador, às soluções de preservação que são de melhor capacidade, porque o coração tem uma característica, ele suporta pouco tempo fora do corpo. Então ele suporta 4 horas fora do corpo sem o suprimento sanguíneo e, consequentemente, sem o suprimento de oxigênio. Então, a manutenção daquele doador com a manutenção da pressão em níveis adequados, a manutenção da volemia através da hidratação adequada, a correção daqueles processos todos decorrentes da morte encefálica, faz com que nós tenhamos um coração doado de melhor qualidade. Sem dúvida. Associado a estas soluções de preservação, que inclusive são desenvolvidas fora do Brasil, a Alemanha, Estados Unidos, elas não são nem fabricadas aqui no Brasil. Elas são importadas da Alemanha. A solução que nós utilizamos é importada da Alemanha. E mais recentemente, Volpe, há máquinas, há dispositivos que oxigenam o coração. Então, a partir do momento que eu retiro aquele coração, eu coloco o coração em uma máquina que perfunde sangue, oxigênio, fazendo a nutrição do tecido miocárdico do coração propriamente dito, minimizando a complicação que é a disfunção do enxerto. Em segundo lugar vem a falência múltipla de órgãos, ou seja, a disfunção do resto do organismo, ou seja, disfunção hepática, disfunção renal e de outros órgãos, que remete à condição em que o receptor chega para o transplante. Nós precisamos transplantar, como eu disse a você, muitos corações no INCOR. 88% dos meus receptores estão na prioridade. São pessoas que necessitam de um transplante hoje. E à medida que esse transplante não ocorre hoje, o organismo deteriora progressivamente. De tal sorte que quando a gente consegue fazer o transplante,
o organismo às vezes não consegue se recuperar de todo este processo. E a terceira causa é o processo infeccioso, que está relacionado ao tempo de permanência no hospital esperando por um transplante, Volpe. O paciente fica internado dentro de uma UTI, com sondas e catéteres para a manutenção daquela vida enquanto ele aguarda por um coração. Por isso é importante o reforço no processo de doação. Nós sabemos cuidar de tudo isso. Nós sabemos cuidar da disfunção de enxerto, estamos criando um grupo de estudos e pesquisas no INCOR, capitaneado pelo Dr. Samuel e doutora Fabiana Braga, que é um grupo que vai ser linkado até uma sociedade internacional sobre a disfunção de enxerto. Então nós vamos tratar melhor. Eu estou buscando novas tecnologias de preservação miocárdica. Esse é um tema maravilhoso, né? É uma ciência muito bacana, é um tema fantástico. Máquinas que infelizmente elas são caras no cenário nacional, mas que a gente está buscando parceria através de parceiros, através de doadores, através de pessoas filantropas que queiram ajudar o Instituto do Coração a minimizar a fila. Claro. No Brasil, Volpe, metade das crianças morrem em fila de transplante, aguardando por um coração. Então, se eu tenho um coração em um outro estado, se é uma criança, a gente comemora. O transplante de uma criança é um feito memorável, porque não só pelo fato de ser uma criança, mas porque a gente tem muita criança em fila de transplante que não consegue receber um órgão. E nós temos que inverter essa baliza, dúvida. Sabe? Esse processo de conscientização é muito importante. E aí eu pergunto para você, Ronaldo, quais as perspectivas futuras para o transplante cardíaco no Brasil? Olha, Volpe, no Brasil, as perspectivas para o transplante, a gente tem muito espaço para progredir. Quer seja pelas ações que o governo pode tomar, ainda acredito que há muito espaço de participação do governo. O governo tem que atentar para essas pessoas que estão na fila esperando por um órgão, fazendo campanhas, promovendo ações de esclarecimento, ações como esta que tiram dúvidas junto à população e que sejam multiplicadas muitas vezes mais. Ações em jornais, revistas, rádio e televisão com um alcance muito grande para esclarecer às pessoas que a doação é um ato genuíno de amor, que nós precisamos de mais órgãos, que a doação tem lisura, que é um processo sério. Ações também no campo da preservação dos órgãos. Então, o desenvolvimento de novas tecnologias, a incorporação dessas novas tecnologias ao Sistema Nacional de Transplantes. Por exemplo, embalagens que sejam mais adequadas para a preservação térmica dos órgãos retirados. Como eu disse a você, os órgãos captados no Rio Grande do Sul, por exemplo, um rim, ele pode ser transplantado num receptor lá na Bahia. Mas para que isso ocorra, este órgão tem que ser captado, preservado, acondicionado dentro de uma temperatura ideal para que ele chegue na Bahia em condições ideais para o transplante. Claro. Então, o aperfeiçoamento de todo o sistema faz com que nós utilizemos melhor os órgãos e mais órgãos sejam utilizados. Além disso, pesquisa ajuda, como por exemplo a incorporação dessas máquinas que eu disse a você, que protegem os órgãos com sangue, as chamadas situações ex vivo, onde a gente retira um órgão, trabalha este órgão fora em uma máquina, revigora este órgão para que ele seja transplantado. Saibam vocês que existe um brasileiro, um grande transplantador no sistema canadense, no Toronto General Hospital, que é um brasileiro que faz muito transplante lá. E eles usam essa tecnologia que eu estou falando para você. Veja, é um brasileiro que está lá fazendo sucesso, usando o nosso DNA lá fora para produzir transplante para os canadenses. Por que não utilizá-lo aqui no Brasil? Assim como nós temos brasileiros nos Estados Unidos que são fantásticos transplantadores abdominais de múltiplos órgãos e por aí vamos, entendeu? E finalmente eu gostaria de falar
que o transplante ele é um compromisso não só do governo, não só das instituições que fazem, mas da sociedade como uma forma geral. Sem dúvida. Conversar sobre transplante, falar sobre transplante, ajudar as instituições, quer seja se você é um filantropo, se você é uma pessoa que tem a possibilidade de ajudar, cada remada ajuda a empurrar o barco adiante. Eu vou te perguntar, Ronaldo, como é que você foi para os transplantes? Quando que isso começou? Vamos puxar lá atrás na tua carreira, que é uma carreira vitoriosa. Como é que foi essa ideia do transplante? Como é que foi isso? Conta pra gente, porque eu tenho sempre uma curiosidade de saber mais e mais sobre a vida dos colegas que fazem sucesso como você. Muito obrigado pela sua gentil pergunta. E eu digo assim que, sabe, Volpi, eu escolhi a área cirúrgica e eu tenho formação de cirurgião geral. E já na faculdade, já no berço acadêmico, essa vocação cirúrgica despertou em mim. Então, eu acompanhava cirurgias, eu me formei instrumentador cirúrgico no primeiro ano da faculdade para poder ajudar a pagar meus estudos. E de lá eu comecei a entrar em cirurgia. Então, eu descobri que a entrada na cirurgia se dá pela porta dos fundos. Então, comecei a entrar na cirurgia quietinho, entrava para ajudar, instrumentando, com isso eu ficava mais perto do cirurgião, ficava no campo cirúrgico e aquilo era um deleite para um acadêmico. Nossa Senhora. Entrei em residência de cirurgia geral e já na cirurgia geral eu me apaixonei pela cirurgia do trauma, situações onde a gente já trabalha com um risco de vida iminente, né? Então você atender um politraumatizado, um baleado, uma pessoa que sofreu um grave acidente, é um desafio para qualquer cirurgião. E aquele tratamento rápido, aquele tratamento assertivo, era sempre um desafio. E a cirurgia cardiovascular complementou a minha ideia nesse sentido, porque você como eu, que fazemos cirurgia cardiovascular, é uma cirurgia de muito grande porte. Então nós precisamos parar o coração para que a gente trate o coração, através de uma máquina que mantém o organismo todo sendo perfundido, todo sendo alimentado através de sangue e oxigênio, e então isso é uma coisa fantástica para fazer. Quando eu entrei na residência em cirurgia cardiovascular, eu tive logo no primeiro ano da residência, logo nos primeiros meses, o contato com o transplante cardíaco. Até então eu não conhecia tanto o transplante cardíaco, mas eu tive o contato com o transplante cardíaco. E quando eu vi o transplante, eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer. Primeiro porque a própria emblemática, a própria mítica que envolve o transplante, né? Impressionante, né? Você remover um órgão de uma pessoa, você preservar aquele órgão, ele fica fora do corpo, sem bater, ele fica preservado ali, ele fica inerte. E você trafega esse órgão, às vezes 3, 4 horas, para fazer o implante. E quando você faz o implante, ele começa a ser perfundido por novo sangue, nova situação e ele recupera os batimentos espontaneamente. Isso é maravilhoso. Isso é fantástico, isso é fantástico. E dali então, Volpi, a coisa só andou neste caminho, sabe? Então, evidentemente, eu faço cirurgia cardiovascular convencional também, mas o meu foco principal de atuação, a minha verdadeira paixão, é em relação ao transplante cardíaco, né? Porque o ensino aos colegas, nós temos residência em transplante cardíaco, nós temos o estudo em assistência circulatória mecânica, cada vez aprofundando mais nesse tema, né, do paciente criticamente enfermo, né, e mudar essas coisas para que a gente possa fazer mais e melhor. É essa a ideia hoje. Vocês viram que não sou só eu que sou apaixonado por cirurgia cardíaca. Meu querido Ronaldo Honorato Barros dos Santos, muito obrigado pela sua entrevista, foi maravilhoso. Eu tenho certeza que você em casa aproveitou muito esse programa, em que procuramos estabelecer várias diretrizes, explicar para você como funciona o processo de captação, de doação e como funciona o transplante no Brasil. É isso aí, é o Med Saúde trazendo informação de saúde e qualidade para você. Ronaldo, muito obrigado. Muito obrigado. Posso dar uma última mensagem? Deve, por favor, Ronaldo. Por favor, meus amigos, vocês que ouviram tudo o que nós falamos, reflitam, conversem sobre a doação e doem seus órgãos. Doem os órgãos para aqueles que precisam. Exerçam o amor na plenitude. Muito obrigado. É isso aí. Med Saúde, canal 25,
ou 525 NET.